Olá gente, tudo bem? Meu nome é Fábio Nogueira, eu resolvi criar esse canal no YouTube, Preto no Branco, com o Fábio Nogueira, para falar sobre coisas da atualidade, temas aí que estão colocados, a gente precisa falar, né? Acho que há uma necessidade de a gente refletir um momento muito difícil na história do Brasil, em que algumas ideias conservadoras, umas ideias tenebrosas acabaram aí tomando a frente da cena política em nosso país. Então existe essa necessidade de criar um canal para estabelecer esse diálogo com vocês e falar sobre alguns temas importantes. Estamos no mês de novembro, o mês da consciência negra. Então, o tema desse canal, desse vídeo, será a consciência negra e a importância da consciência negra em nossa sociedade, né? Nós acabamos de assistir agora o William Vac ser afastado do Jornal da Globo em função de declarações de um vídeo que vazou e ele afirmava que era coisa de preto, né? Alguém passa com a buzina, faz a buzina e ele faz um comentário, né, com olhar cúmplice para o seu colega, dizendo, ó, isso aí é coisa de preto. E isso escapou, isso acabou indo para as redes sociais e muita gente ficou horrorizada. Como que pode uma pessoa como William Vac, um apresentador de televisão do Jornal da Globo, fazer uma declaração como essa? Mas a declaração do William Vac tem a ver com o que ele pensa. Se a gente acompanhar o noticiário do Jornal da Globo, que ele conduziu durante anos, a gente vai perceber que ele tem uma forma de pensar, de ver o mundo que é conservadora. O que é o conservadorismo? O conservadorismo é a ideia de que a sociedade ela é desigual por natureza, que as pessoas são desiguais por natureza e que é necessária uma forte hierarquia separando aqueles que mais podem daqueles que menos podem. É uma forma de justificar a exploração, né? O conservador é aquele que acredita que o mundo tal como ele está é bom, com racismo, com sexismo, com exploração do trabalho, né? Com pessoas vivendo em condições de vida muito difíceis. E se elas não conseguiram, é porque não tiveram mérito, não se esforçaram suficientemente. Essa é a base do individualismo, uma sociedade individualista e competitiva. O racismo de William Vac não é algo que surpreende. É algo comum em nossa sociedade, infelizmente. A gente fica escandalizado quando vê racismo, declarações como essa, mas no cotidiano, nos olhares, nas relações entre as pessoas, você percebe várias manifestações do racismo de William Vac. O que impressiona é que se trata de uma pessoa, formador de opinião, que está no Jornal da Globo, um âncora, né, que foi afastado da Globo, mas é importante dizer que a Globo deu apoio ao golpe e que as ideias de William Vac, né, foram apoiadas pela Globo durante anos, o que não isenta a Rede Globo de televisão de sua própria responsabilidade. Mas voltando ao que a gente está falando inicialmente, o racismo é algo estruturante da nossa sociedade. Por que estruturante? Porque durante séculos, não foram dias, durante séculos, o Brasil viveu da exploração do trabalho indígena e africano. Isso significava que existia um lugar natural de exploração desses povos. E muita riqueza, toda a riqueza do Brasil foi feita com base na exploração desses povos. Agora, como você manter durante séculos esse modo de organizar o trabalho, esse modo de produção, né, o escravismo, sem uma ideologia que justifique isso? Então se passou a pensar, a constituir formas de pensamento que justificasse. E a justificativa era mais ou menos o seguinte: ora, negros e indígenas são povos inferiores. E essa inferioridade, ela é inata, ou seja, é biológica, é da condição dessa população. É o que justificou o escravismo no Brasil durante séculos. E escravidão não é um passeio no shopping center. Escravidão significa você ser arrancado do seu continente de origem, trazido à força para o Brasil e trabalhar até morrer, sem receber nada. Você não tinha liberdade em relação ao seu corpo, você não tinha liberdade em relação ao seu direito de ir e vir. Você era visto como uma mercadoria qualquer, uma propriedade de um senhor. Isso existiu durante séculos e séculos. Quando em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, havia um amplo movimento, né, que começou com os quilombos, com as revoltas, com as insurreições do cotidiano da população negra e de brancos que também estavam engajados nesse processo. Só que quando a população negra se tornou livre, finalmente, em 13 de maio de 1888, não houve nenhum tipo de reparação do Estado. Durante séculos e séculos, essa população foi escravizada, foi explorada, as suas famílias eram separadas, né, mas não houve reparação do Estado. E nós tivemos uma república que, ao invés de integrar e incluir, excluiu. É por isso que, ao longo do século XX, já no final do século XIX, a partir da imprensa negra, de intelectuais negros importantes como Lima Barreto, por exemplo, você tem um movimento de protesto. Os negros não ficaram quietos diante da situação, eles se movimentaram, eles denunciaram. E ao longo do século XX, a partir da imprensa negra, dos candomblés, dos afoxés, dos movimentos culturais, eles foram resistindo, eles foram criando mecanismos de lutar contra esse racismo. Depois da ditadura militar de 64, nós temos
é a fundação, em 1978, do MNU, Movimento Negro Unificado. E o Movimento Negro Unificado foi um movimento que juntou várias pessoas, de várias tribos, pensavam várias coisas, artistas, intelectuais, gente ligada aos blocos culturais, o movimento Black Soul, o movimento que estava estourando na época, e eles criaram o Movimento Negro Unificado. E entre uma das ideias do Movimento Negro Unificado, que cresceu e foi se fortalecendo, surgiu a de criar um Dia Nacional da Consciência Negra, que foi o dia 20 de novembro, dia da morte e Zumbi dos Palmares. Consciência negra é algo que remete ao pensamento de Steve Biko. Steve Biko foi um líder negro sul-africano que lutou contra o apartheid. Em função da sua luta contra o apartheid, o que era o apartheid? O apartheid era um sistema político em que negros e brancos viviam em espaços separados e que não havia igualdade. A África do Sul, durante séculos, viveu sob o regime do apartheid. E Steve Biko pregava uma ideologia, né, inspirada em ideais, em pensadores como Frantz Fanon, de uma consciência negra, que era o povo negro recuperar seu amor próprio, sua autoestima e ter consciência da sua própria história. As ideias de Biko influenciaram uma geração de pensadores intelectuais e vieram parar no Brasil. E é por isso que o MNU, junto com outras organizações do movimento negro, pensaram e criaram o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Tudo isso é para a gente dizer que a população negra da Bahia, a população negra do Brasil, tem uma história muito bonita, uma história de luta e de resistência. No caso da Bahia, nós tivemos vários exemplos, né, começando com a resistência dos terreiros de Candomblé, as insurreições negras como a Revolta dos Malês, até, mais contemporaneamente, os blocos afro como Ileaê e o próprio Olodum. Tudo isso mostra a força do nosso povo, a força da nossa ancestralidade. Por isso, falar de consciência negra é algo muito importante, porque isso significa resgatar a parte que nós somos como povo e como nação. Bem, gente, esse foi a nossa conversa de hoje. Espero vocês no nosso próximo vídeo, daqui a 15 dias, que são vídeos quinzenais, tá? E peço que vocês curtam o meu canal no YouTube e compartilhem essa mensagem, que eu acho importante a gente estabelecer esse diálogo e renovando as ideias e pensando coisas novas, porque precisamos de ideias em movimento para a gente combater esse conjunto de ideias conservadoras que tanto se apartam daquilo que efetivamente somos como povo, como nação.